Olá, meu nome é Júlia de Menezes Nogueira, eu sou mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e advogada em São Paulo. Eu escrevi um livro sobre tributação do mercado de seguros, resseguros e previdência complementar. Eu vou falar para vocês sobre o porquê da escolha desse tema, porquê de tratar esses temas conjuntamente, o que eles têm em comum e por que há regras tributárias especiais para tratar tanto dessas entidades quanto dos contratos por elas comercializados. Com efeito, hoje nós vivemos na chamada sociedade do risco, já tratada por diversos filósofos e também no âmbito do direito. Dessa forma, a sociedade do risco é uma sociedade da imprevisibilidade. A todo tempo ocorrem acontecimentos imprevistos, tanto acontecimentos de ordem dos acontecimentos físicos, quanto também na ordem social. Cada vez nós temos menos previsibilidade por conta da complexidade da sociedade onde nós vivemos. Desde sempre a humanidade foi assim, porém esses riscos vêm se avolumando por conta da sociedade da informação, onde as pessoas têm informações de fontes diversas e muitas vezes não confiáveis, e formam-se movimentos sociais e acontecimentos de fato imprevistos. No âmbito da sociedade do risco, o direito aparece como um mecanismo de controle muito importante. O direito não impede que esses acontecimentos imprevistos ocorram, ele não controla a ocorrência desses acontecimentos, mas ele tem um importante papel de atribuir consequências e atribuir uma certa, portanto, previsibilidade a os controles que vão acontecer se esses fatos imprevistos ocorrerem. A própria forma de estruturação do direito, através de normas jurídicas que prevêem no seu antecedente um fato de possível ocorrência e uma consequência para esse fato, dá essa expectativa, dá o controle dessas expectativas para os cidadãos. Então, o direito é um importante sistema de controle de riscos nessa sociedade tão imprevisível onde nós vivemos. Dentro do direito, há os chamados sistemas securitários. São sistemas ainda mais especializados no controle dos riscos. E aí a gente vai identificar o seguro e a previdência complementar. O seguro, é claro que vai atribuir indenizações para caso desses riscos acontecerem. E a previdência complementar, ela vai tratar dos riscos sociais, que também são riscos que se avolumam hoje em dia, em face até da característica demográfica que as populações vêm recebendo, o envelhecimento das populações, por exemplo. Então, a previdência complementar vai controlar os riscos sociais da velhice, riscos relacionados à saúde, permitindo que se acumulem recursos para se complementar a aposentadoria ou para se garantir a sobrevivência das pessoas na hipótese de incapacidade laboral. Então, o que há em comum nos sistemas que nós vamos tratar são sistemas de controle de riscos. No nosso sistema jurídico, no nosso sistema constitucional, o seguro e a previdência complementar receberam um tratamento muito especial, que a gente pode identificar na própria Constituição. São diversos princípios constitucionais que dão um tratamento para os direitos securitários de direito transindividual. Seriam direitos que vão além do direito privado. O direito securitário e o direito da previdência complementar vão além do direito privado. Interessa a toda a sociedade dar proteção a esses riscos. E isso decorre do próprio princípio da dignidade humana, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e outros princípios, como o da justiça social, que a Constituição também quer garantir. Então, por conta disso, a Constituição atribuiu a competência exclusiva para a União para legislar sobre seguros e seguridade social. Essa é uma primeira característica. Além disso, a previdência complementar foi inserida na seção da Previdência Social. Então, a previdência complementar atua em conjunto com a própria previdência social, tem esse reconhecimento do nosso arcabouço constitucional. Outro princípio interessante para se ter em mente é o princípio da capitalização para a constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Ele está no artigo 202 da Constituição.
Então, a Constituição reconhece que é necessária a capitalização de recursos para fazer frente às obrigações da Previdência Complementar. O que isso significa? Que as entidades de previdência têm que constituir reservas vultosas para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Então, todos esses princípios, eles também vão informar o legislador tributário quando for tratar da tributação dessas entidades, seguradoras, resseguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, quando for estabelecer essa tributação, que deve ser, portanto, muito especial e atenta às suas características. O que essas entidades têm em comum? Seguradoras, resseguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar. O que elas têm em comum para que nós tratemos da sua tributação conjuntamente nessa obra e para que a gente tenha essa visão do todo dos sistemas securitários, né? Elas têm em comum serem grandes caixas de acumulação de recursos. Elas cuidam de um grande volume de poupança popular, né? Tanto as seguradoras quanto resseguradoras, entidades de previdência abertas e fechadas, recebem valores vultosos, prêmios, contribuições, aportes, e entesouram esses valores, guardam esses recursos para o futuro pagamento de indenizações e benefícios. Então, é uma característica muito diferente de outras empresas comerciais, prestadoras de serviços, que não têm essa característica de entesourar recursos. Nessa medida, elas se assemelham a instituições financeiras, porque é claro que esses recursos que ficam acumulados nas reservas dessas entidades são aplicados no mercado financeiro, devem gerar frutos e devem ficar ali guardados para o futuro pagamento, tanto de indenizações de seguro, quanto de complementações de aposentadoria. Então, isso todas elas têm em comum, embora o seguro, o resseguro e a previdência complementar também tenham objetivos distintos. No caso do seguro, é dar cobertura a qualquer tipo de risco indesejado. O resseguro dá cobertura a esses riscos das próprias seguradoras, né, que distribuem para outras seguradoras, chamadas de resseguradoras, os seus próprios riscos, e as entidades de previdência complementar garantem benefícios de aposentadoria complementares aos da Previdência Social, seja no âmbito das entidades abertas, ou seja, com fins lucrativos, ou no âmbito das entidades fechadas, sem fins lucrativos. Então, essas características comuns fazem com que todas essas entidades tenham uma tributação especial, que nós vamos ver separadamente, que respeita essas características e com uma dose considerável de semelhança, que nos permite tratar aqui nessa obra conjuntamente. Vamos começar falando um pouco da tributação do seguro e do resseguro. Primeiro, a gente precisa falar um pouco do que é seguro e do que é resseguro. É muito importante ter presente a característica desses contratos para que a gente possa discorrer sobre a sua tributação. O seguro e o resseguro são contratos típicos, assim tratados no Código Civil. Não se trata, portanto, de contratos de prestação de serviços, e a sua tributação tem que estar atenta a isso. Qual o objetivo do seguro? O segurado quer transferir um risco para a seguradora. Ele tem um risco e ele não quer arcar sozinho com esse risco, ele quer comprar uma cobertura para esse risco. Se acontecer o sinistro, que é a concretização do risco, o segurado quer receber uma indenização. Necessariamente ele vai receber essa indenização? Não, só se o sinistro acontecer, e o sinistro tem que ser indesejado. Então veja que é algo muito peculiar, não se trata nem a obrigação de dar, nem a obrigação de fazer, mas sim a obrigação de garantir, que vai poder se converter numa obrigação de dar, vai se converter na obrigação de dar apenas se o sinistro ocorrer. Então, seria um terceiro gênero entre a obrigação de dar, obrigação de fazer, e o terceiro seria a obrigação de garantir. Então, é um contrato típico, ele não pode, em hipótese alguma, ser equiparado ao contrato de prestação de serviços, porque até mesmo o artigo 110 do CTN impediria isso. Por quê? Porque o seguro foi tratado com especialidade como uma matéria especial pela Constituição. E ele é tributado pelo IOF na modalidade seguro. E a gente sabe que os conceitos utilizados pela Constituição para atribuir competências não podem ser alterados pela
pelo legislador ordinário para fins tributários. É o que o artigo 110 do CTN estabelece. Então, é muito importante ter presente essa característica específica do seguro e do resseguro. E o que é o resseguro? O resseguro é o seguro da seguradora. A seguradora tem diversas modalidades de resseguro, onde ela pode dividir esse risco, contratar um resseguro dos seus riscos, seja de um risco específico, seja de toda a sua carteira, junto a uma resseguradora no Brasil ou no exterior. Todas as formas de tributação dessa contratação no Brasil e no exterior do resseguro são tratadas no livro, né? Mas a gente pode falar aqui sobre a tributação do seguro, em primeiro lugar, que incide o IOF, sobre o seguro, o prêmio do seguro. O que seria o prêmio? É o pagamento, a contraprestação do segurado, que o segurado paga para a seguradora para ter o seu risco garantido. Então, o prêmio do seguro e do resseguro ele está sujeito ao IOF. E a outra contrapartida que nós temos dessa contratação é o eventual pagamento de uma indenização pela seguradora ao segurado, ou pela resseguradora ao segurado. E essa indenização? Como é sua tributação? No primeiro momento, a gente já chega à conclusão de que essa indenização não deveria ser tributada pelo imposto sobre a renda, porque, via de regra, a indenização é uma recomposição patrimonial. Então, não é um acréscimo patrimonial. Não deveria ter um imposto sobre a renda. Mas isso a gente pensa muito em função do seguro patrimonial, do chamado seguro de dano. Mas nem todos os seguros são seguros de dano, são seguro patrimonial. O exemplo clássico do seguro que não é de dano é o seguro de pessoas, o seguro de vida. No caso do seguro de vida, se compra um capital segurado, não tem nenhum nome de indenização, a contrapartida da seguradora. Esse capital segurado vai ter um valor aleatório escolhido pelo contratante. E aí a seguradora vai estabelecer um montante do prêmio necessário para a sua contratação. Mas no caso do seguro de vida, que é isento pela legislação, a gente vai ter que buscar no sistema outros fundamentos para a sua não tributação pelo imposto de renda, enquanto que isso não acontece no seguro de dano, porque será uma mera hipótese de não incidência tributária. Existem várias discussões sobre tributação de seguro, que nós tratamos detalhadamente no livro, mas a gente observa, e é importante estar atento a isso, que a Receita Federal muitas vezes equipara a tributação do seguro à tributação do serviço, né? Não é o caso de se fazer isso, não incide ISS sobre serviço em hipótese alguma, nenhuma legislação tenta estabelecer essa incidência, mas, por exemplo, no pagamento de prêmio de seguro para o exterior, o entendimento da Receita Federal é que deveria incidir o IR-fonte com a alíquota de 25%, que é a alíquota própria para pagamentos de serviço para o exterior, e não 15%, que seria prevista para outros pagamentos. A gente também tem, no caso do pagamento de prêmio de seguro e resseguro para o exterior, a incidência do PIS e da COFINS importação, que não deveria ocorrer, porque o PIS e COFINS importação incidem exclusivamente sobre importações de bens e serviços. E como a gente falou aqui, o seguro não é serviço. Então, seria inconstitucional essa regra do PIS e COFINS importação, que incide sobre o pagamento de prêmio de seguro e resseguro para o exterior. Continuando no nosso tema, vamos falar um pouco sobre a tributação das seguradoras e resseguradoras. O primeiro ponto de atenção é que, como nós falamos aqui, as seguradoras e resseguradoras são equiparadas pela legislação a instituições financeiras. E isso traz uma série de implicações. A primeira implicação é que as seguradoras e resseguradoras estão obrigadas à tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro na sistemática do lucro real. São equiparadas, portanto, a instituições financeiras. Contudo, dentro dessa sistemática do lucro real, como não poderia deixar de ser, as seguradoras e resseguradoras têm um tratamento especial. Começando pela exclusão das suas provisões técnicas, que também são chamadas reservas técnicas. Como nós sabemos, no âmbito do imposto sobre a renda, como regra, as provisões são indedutíveis. Por que as provisões são indedutíveis? Porque elas ainda não são uma despesa. Elas são uma previsão de despesa, que pode ou não se concretizar. No caso das seguradoras e resseguradoras, o tratamento é especial. Como elas são obrigadas pela sua regulação a constituir provisões técnicas imediatamente ao receber o prêmio para
garantir o pagamento futuro das indenizações, as provisões técnicas das seguradoras e das resseguradoras são dedutíveis da base de cálculo do IR e da contribuição social sobre o lucro. Ainda falando sobre IR e contribuição social sobre o lucro de seguradoras e resseguradoras, um outro ponto de atenção é o fato de a contribuição social sobre o lucro aplicável para essas entidades ter alíquota majorada. Hoje essa alíquota é de 20%. Por quê? Porque a Constituição autoriza a majoração da alíquota da CSLL quando há atividades econômicas diferenciadas, com uso intensivo da mão de obra ou circunstâncias específicas de mercado. Ora, tradicionalmente, desde essa emenda constitucional que permitiu essa alteração de alíquotas, essa majoração de alíquotas para instituições financeiras, vem se estabelecendo alíquotas mais altas para instituições financeiras. E, como as seguradoras e resseguradoras são equiparadas às instituições financeiras, elas sofrem esse aumento também. O que é injusto, porque seguradoras e resseguradoras não têm o mesmo patamar de lucratividade de bancos, de instituições financeiras em sentido estrito. Então, elas vêm lutando em juízo contra essa majoração, porém, infelizmente, sem sucesso. Não se tem atentado para essa característica especial. Outra questão importante da tributação das seguradoras e resseguradoras é o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS dessas entidades também é diferenciado. Desde a Lei 9.718, foram previstas exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem consideráveis para as seguradoras e resseguradoras, em especial as reservas técnicas, que precisam ser excluídas e, eventualmente, quando forem revertidas, vão ser tributadas, o pagamento de resseguro, a contratação do resseguro e o próprio pagamento das indenizações, que é feito pelas seguradoras e resseguradoras. Então, o que a gente observa na prática é que o PIS e a COFINS das seguradoras e resseguradoras não incide sobre o faturamento ou a receita, mas sim sobre uma base de cálculo semelhante à do IR da contribuição social, porque há várias exclusões dessa base. Não obstante isso, com relação à Lei 9.718, as seguradoras e resseguradoras também, desde sempre, questionaram a própria incidência do PIS e da COFINS sobre as suas receitas. Porque, como a gente sabe, a 9.718 estabeleceu a incidência dessas contribuições sobre faturamento. E depois houve um alargamento da base de cálculo para que elas incidissem sobre receita bruta. Alargamento esse que foi considerado inconstitucional pelo STF. Nesse momento, as seguradoras e resseguradoras alegaram que elas não auferem faturamento, porque elas não vendem nem bens e nem serviços. Então, a integralidade da sua receita, mesmo estando ali incluída na Lei 9.718, com exclusões de base de cálculo, deveria ser afastada da incidência do PIS e da COFINS. E aí elas vêm alegando que tanto os prêmios quanto as suas receitas financeiras não são faturamento. Prêmios não são pagos pelos segurados pela prestação de serviços, nem pela venda de bens, e receitas financeiras muito menos. O que aconteceu foi que muitas seguradoras e resseguradoras entraram com ações de alargamento e base de cálculo e acabaram não tendo o benefício almejado, porque, no fim das ações, não estava claro se elas abarcavam ou não abarcavam o prêmio e em que medida abarcavam as instituições financeiras, as receitas financeiras. Então, essa discussão vem se desenvolvendo, se desenrolando até hoje. Mesmo após a alteração da legislação do PIS e da COFINS, pela Lei 12.973, para estabelecer que ela incide sobre a receita bruta. O que é receita bruta de uma seguradora ou resseguradora? Agora parece que ficou mais claro que deve incidir mesmo sobre o prêmio PIS e a COFINS. Mas permanece a dúvida sobre receitas financeiras. No caso das seguradoras e resseguradoras, a Receita Federal entende que as receitas financeiras são típicas da sua atividade, diferentemente das pessoas jurídicas em geral. Então, existe uma grande discussão a respeito disso. Vamos falar um pouco das características da tributação das entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Primeiro, falar um pouco do que seriam essas entidades. Essas entidades abertas e fechadas de previdência complementar são entidades que recebem aportes, que recebem contribuições, que elas, por sua vez, aplicam no mercado para o pagamento de uma aposentadoria, de uma previdência complementar
para os contratantes ao final de um determinado período. Existem, assim, entidades abertas, que são entidades com fins lucrativos. Bancos, por exemplo, instituições financeiras, as mais conhecidas, têm as suas entidades abertas de previdência complementar que vendem planos de previdência para o mercado em geral. Por sua vez, há também as chamadas entidades fechadas de previdência complementar, que são os famosos fundos de pensão. As entidades fechadas de previdência complementar são diferentes porque elas não têm fins lucrativos. A própria lei impede que elas tenham fins lucrativos. Com relação às entidades fechadas, sem fins lucrativos, durante muito tempo houve uma discussão judicial sobre se elas deveriam ser equiparadas a entidades de assistência social e, portanto, seriam imunes do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro. O STF acabou decidindo que essa imunidade não se aplicava, que elas não deveriam ser equiparadas a entidades de assistência social. Apenas caberia essa imunidade se essas entidades somente recebessem aportes das patrocinadoras. Quem são as patrocinadoras? São as empregadoras, são as empresas que contratam a previdência fechada para os seus empregados. Somente nesses casos em que não haveria contribuições dos próprios participantes, elas teriam essa natureza de assistenciais e, portanto, imunes. Tá? A meu ver, esse entendimento do STF é equivocado. Essas entidades não possuem fins lucrativos e têm como única finalidade oferecer uma aposentadoria complementar aos empregados daquelas empresas. Então, me parece que isso se enquadra, sim, no conceito de assistência social e esse deveria ser o tratamento dado pelo STF, porém, lamentavelmente, mantém-se até hoje esse entendimento. As entidades, então, por não terem fins lucrativos, têm direito a algumas isenções, porém sempre condicionadas ao cumprimento de todas as obrigações de uma entidade imune, como, por exemplo, não remunerar seus dirigentes. Já as entidades abertas de previdência complementar, elas têm, sim, fins lucrativos. E, portanto, em alguma medida, sofrerão necessariamente tributação e não vão fazer jus a isenções, como no caso das fechadas. Agora, claro que existe um tratamento especial na legislação, tanto para abertas como fechadas, pois, como nós falamos, também não são consideradas imunes. E esse tratamento especial é muito semelhante àquele que nós falamos das seguradoras. A Lei 9.718 prevê também exclusões especiais da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas dessas entidades, que há até mesmo discussão, e nós tratamos disso no livro, sobre se enquadram no conceito de receitas. Os aportes feitos pelas empresas e pelos participantes dos planos para a garantia desses benefícios futuros não teriam efetivamente natureza de receitas, porque elas não se agregam ao patrimônio da entidade. Então, existe toda uma discussão sobre a natureza desses valores recebidos, né? No caso das entidades abertas, elas também, tanto as abertas quanto as fechadas, são equiparadas a instituições financeiras, então também sofrem a incidência majorada da contribuição social sobre o lucro líquido e também discutem essa incidência. No caso das fechadas, nem mesmo deveria incidir o IRPJ e a contribuição social, porque elas não têm lucro, elas têm apenas superávit, o que é muito diferente. E esse superávit ele tem que necessariamente ser reaplicado na própria atividade das entidades fechadas. Mas não é esse entendimento também dos tribunais, e elas acabam se sujeitando a essas mesmas incidências, a menos que apliquem e cumpram os requisitos das isenções previstas na legislação. Por fim, vamos tratar da tributação dos planos de previdência complementar. Os planos são os produtos vendidos pelas entidades abertas e fechadas de previdência complementar. O que é um plano de previdência? É um contrato. Um contrato que tem como partes a própria entidade que vai gerir aqueles recursos, o participante do plano, que é aquele que vai ter direito a um benefício futuro de complementação de aposentadoria, e uma terceira parte que se chama de patrocinadora ou instituidora. Patrocinadora, no caso das entidades abertas, e instituidora, no caso das entidades fechadas, que também são participantes do contrato, porque elas são obrigadas a fazer aportes e contribuições ao plano. Então, normalmente, os planos de previdência têm contribuições ou apenas do participante, que está fazendo uma poupança futura
para sua complementação de aposentadoria, ou do participante e seu empregador que contratou um plano para também contribuir para essa aposentadoria complementar futura. Esses planos, então, vão receber os aportes, vão receber as contribuições e vão aplicar esses recursos no mercado financeiro para, no futuro, dar cobertura ao risco social da velhice, complementando a aposentadoria dos participantes. E esses planos têm uma tributação também, hoje, muito especial. Em primeiro lugar, existe a questão da própria contribuição ao plano. No caso dos participantes, a legislação dá o benefício de permitir a dedução dessas contribuições da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Para os empregadores, ou seja, patrocinadoras e instituidores, essas contribuições também são dedutíveis do seu imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, desde que limitadas a 20% da folha de pagamento. Existe muita discussão a respeito dessa dedução, é claro, porque o fisco não quer que essa autorização, que esse benefício seja utilizado com abuso pelas empresas apenas para reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. E também das próprias contribuições para o INSS que não incidem no caso de aporte a planos de previdência. A gente vai observar que as decisões do CARF e dos tribunais vão exigir que esses planos sejam assemelhados aos da Previdência Social. Então, esses planos não podem se descaracterizar permitindo, por exemplo, resgates totais antecipados. Eles, de fato, têm que estar voltados à proteção do risco da velhice, à aposentadoria. O segundo momento da tributação é durante o período de acumulação desses recursos no plano. A grande vantagem hoje do plano de previdência em relação a outras aplicações financeiras é que, durante o período de acumulação, a Lei 11.053 isenta os planos de toda a incidência de imposto sobre a renda na fonte, diferentemente do que acontece com aplicações financeiras. E, por fim, no momento em que os participantes recebem resgates ou benefícios, nós temos hoje um sistema muito interessante também, que permite que, no momento da adesão ao plano, os participantes escolham o regime de tributação progressivo, de acordo com a tabela progressiva, ou o regime regressivo, no qual as alíquotas do imposto de renda vão se tornando menores com o passar do tempo de acumulação, chegando a 10%. Mas será que essa regressividade é constitucional em face dos princípios aplicáveis ao imposto sobre a renda? Essas e outras questões são discutidas no livro a respeito de todos os assuntos aqui tratados. O objetivo desse vídeo foi falar rapidamente sobre todos os temas tratados no livro, mas há muitas questões que são ali aprofundadas, relativas à constitucionalidade de todas as normas que foram aqui tratadas e a possíveis discussões e a também as discussões que estão sendo tratadas hoje nos tribunais pelos contribuintes no âmbito dessa tributação das entidades abertas, fechadas de previdência complementar, seguradoras e resseguradoras. Eu espero, então, que vocês leiam o livro e se interessem pelos temas ali tratados.